Este ano o Fantástico está investigando os gargalos do Brasil. Já mostramos bilhões de reais desperdiçados no sistema elétrico e na transposição do Rio São Francisco. Chegou a hora da série Brasil, quem paga é você. Sônia Bride, qual é o tema dessa noite? Tadeu, hoje nós vamos falar de ferrovias e portos. No preço de tudo que a gente compra, 20% são custo do transporte. Dá R$2 em cada 10, Tadeu. É muita coisa. E a consequência, a gente vê, este ano o Brasil teve uma super safra de grãos. E a comida ficou mais barata? Não ficou. Isso porque o preço do transporte fica mais caro ano a ano. De 2003 até 2011, o frete desde a lavoura mais do que triplicou. É uma situação absurda, Sônia. E essa conta acaba sendo de todos nós. A velocidade que o Brasil precisa ainda não entrou nos trilhos. É preciso uma caminhonete fazendo as vezes de trem para percorrer a ferrovia Norte-Sul no centro do país. Estamos entre Palmas, no Tocantins, e Anápolis, Goiás. 700 quilômetros que ainda não podem ser chamados de ferrovia. O país gastou 5 bilhões e 100 milhões de reais. E depois de 2 décadas, continua esperando pelo trem. Depois da obra toda paga, ficaram tantos problemas acumulados que o Brasil ainda vai precisar gastar 400 milhões de reais. Dinheiro do contribuinte que você paga no seu imposto para finalmente ter um trem circulando nesses trilhos. Além disso, o sonho de ver o Brasil transportando suas cargas de uma maneira mais barata e eficiente vai ficando cada vez mais longe. O Tribunal de Contas da União comprovou que a obra, além de superfaturada, foi mal feita. Sem proteção, os taludes, esses cortes feitos na terra, se desmancham sobre a estrada de ferro. Curvas fechadas demais. Ou o trem reduz a velocidade, ou descarrila. Em muitos pontos, os trilhos simplesmente não foram soldados. São presos por talas que não suportam o peso de trens carregados. Aqui a empreiteira entregou um longo trecho de uma área de manobra sem o leito de brita sob os trilhos. Se um trem passasse aqui, afundaria. E tem mais. Não há um pátio de manobra sequer no caminho. Portanto, não tem lugar para permitir o cruzamento de trens que vão em direção contrária e nem lugar para carregar ou descarregar. São mais de 700 quilômetros desde Palmas, no Tocantins, até aqui, já dentro do perímetro urbano de Anápolis, em Goiás. E aí, faltando apenas 6 quilômetros para chegar ao pátio de manobras e ao fim de linha. Não que esse pátio exista. Depois do túnel, tem o espaço e as pilhas de trilhos que, de tanto tempo estocados, estão perdendo a garantia. Para o IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, esse é o tipo de situação que o Brasil não pode mais permitir se quiser se desenvolver. É hora de fazer bem feito, agora. Porque não adianta fazer um projeto vagabundo, começar uma obra e daí a pouco isso dá com os burros na água, né? Ou com os trilhos frouxos, literalmente. Ou com os trilhos frouxos. Ou trilhos moles. Só agora o Ministério dos Transportes constatou que o aço dos trilhos comprados na China não tem a dureza necessária e, por isso, a capacidade de carga deve diminuir. O prejuízo é contabilizado dia a dia pelas empresas do Distrito Industrial de Anápolis. Só desta aqui saem todo mês caminhões que percorrem 300 mil quilômetros fazendo entregas. O transporte hoje para a nossa empresa representa em torno de 30% do custo final do produto. Com a ferrovia, o custo poderia cair, criando as condições para expandir os negócios. Nós vamos crescer, em média, 30% ao ano após a ferrovia estiver funcionando. Para o atual presidente da Valec, a empresa do governo encarregada de construir ferrovias, a obra atrasou e ficou tão mais cara porque foi feita sem um projeto executivo. Não necessariamente aquilo que foi feito a mais significa um dano ou um prejuízo ao erário, mas evidentemente uma falta de planejamento. Tá? Eventualmente você pode ter má fé e algum desvio na obra que a gente tenta coibir de todo jeito, mas uma falta de planejamento pode dar vazão a isso, sim.
Agora a Valec fará os projetos antes de qualquer nova licitação. Mas parece impossível ter chegado até aqui numa obra que começou há 26 anos, ainda no governo Sarney. Eu acho que nenhum presidente terá condições de interromper esta obra. Mas parou. 18 anos. Retomada no segundo mandato do presidente Lula, continuou sendo feita sem projeto. Hoje, o governante toma a decisão de fazer e aí é que a máquina vai preparar aquele projeto para ser executado. Como a sociedade está ansiosa, você acaba comprimindo a preparação do projeto e para começar mais rapidamente a obra. Para o Tribunal de Contas da União, isso é uma porta aberta para a corrupção. Quando a obra já começa assim, com um projeto que se sabe que não é o projeto adequado, já se cria um clima de desorganização, que favorece a pessoas, fraudes, corrupção, que se favorece a tentativas de ganhar indevidamente por meio dos chamados aditivos. O responsável pela obra, o então presidente da Valec, José Francisco das Neves, conhecido como Juquinha, foi preso em julho do ano passado pela Polícia Federal. A investigação mostrou que, à frente da Valec, o patrimônio de Juquinha saltou de R$500 mil para mais de 60 milhões. As escutas telefônicas que o envolviam na corrupção foram anuladas pela Justiça. Juquinha foi solto, mas não inocentado. Ainda responde a processo por desvio de dinheiro das obras da Norte-Sul. O advogado de Juquinha diz que vai provar a inocência dele na Justiça. Bernardo Figueiredo preside a EPL, a empresa de planejamento de logística, criada pelo governo no ano passado para fazer os projetos de infraestrutura antes de as obras começarem. A EPL prepara um mapa de transportes que inclui 10 mil quilômetros de ferrovias para escoar as cargas do país. A missão da empresa é inverter essa lógica de desperdícios. Nós precisamos de qualificar melhor a preparação das obras, porque é isso que vai evitar aditivos, obras inacabadas, o contrato que se esgota antes da obra. O leito inacabado da Norte-Sul passa nos fundos da empresa de farelo de soja. Vocês já estavam contando que ia chegar quando? Essa promessa já era para 2008 e ainda continua só no leito. Nem mesmo os trilhos estão aí. A empresa que fica em Anápolis usa a antiga ferrovia, que vai até o Porto de Vitória, no Espírito Santo. Mas para exportar para a Europa, a Norte-Sul baixaria muito os custos. Entre você mandar o produto hoje para Vitória ou mandar para o Porto de São Luís, você teria a economia de 4 mil quilômetros de frete marítimo. É muita coisa. É muita coisa. É um desperdício. É o custo do Brasil. Uma espiadinha no mapa deixa claro. Saindo daqui para embarcar tanto em São Luís quanto em Belém, já estaria a meio caminho da Europa. Ou do Canal do Panamá, de onde seguiria para a China. É a 7ª maior obra de transporte em andamento no mundo. Uma espinha dorsal cortando o Brasil do Pará a Rio Grande do Sul. Mas só há trens no trecho de Palmas, no Tocantins, a Ceilândia, no Maranhão. Lá, a Norte-Sul se encontra com a estrada de ferro Carajás, que chega ao porto do Itaqui, em São Luís, no Maranhão. Outros 2 trechos estão em obras. O resto nem começou. No trecho que vai de Goiás a São Paulo, o TCU descobriu que várias pontes não têm projeto. Estivesse o trem pronto e não haveria engarrafamentos na entrada dos portos. A maioria dos caminhões que está no pátio de espera do Porto de Santos saiu do norte do Mato Grosso. Lá na lavoura, o Brasil é o mais eficiente do mundo. Ninguém produz melhor ou mais barato. E este ano tivemos super safra. Mas depois de 2 mil quilômetros da estrada, o custo do frete já consumiu 30% do preço da soja. E vai ficando impagável com os atrasos. Em Santos você tem que esperar para descer a serra, fica até 5 horas para descer a serra. Quando chega no Ecopátio, fica 2, 3 horas para entrar dentro do Ecopátio. O Ecopátio é um estacionamento onde eles esperam vaga para entrar no porto. Depois que sai do Ecopátio, muitas vezes você pega 3, 4 horas de fila para chegar dentro do porto. Chega dentro do porto, tem engarrafamento também. Todo mundo perde. Nós ganhamos porcentagem, né? Não somos salariados. Nós estamos parados, nós estamos perdendo, nós não ganhamos dinheiro, nós não temos salário fixo.
O engarrafamento de caminhões é pior porque a cada vez que chega um trem, a estrada é bloqueada. O viaduto que evitaria isso é obra do PAC, mas não ficou pronto a tempo da safra. A dificuldade não é só fazer a soja chegar até o porto, mas fazer com que ela embarque nos navios. O Brasil não tem berços suficientes, quer dizer, espaço e estrutura para carregar os navios. E aí isso provoca um outro engarrafamento, lá na entrada do porto. Um sobrevoo na aproximação do Porto de Santos mostra o tamanho do engarrafamento. Mais de 80 navios ancorados na fila para atracar. Eles vão esperar em média uma semana a um custo de R$60 mil por dia. Essa é uma das razões para que entre os BRICS, o grupo de países emergentes mais ricos, o Brasil fica em último lugar em qualidade de portos e ferrovias. Você olha, praticamente todos os portos temos filas. Filas e filas de navio. Dentro das baías, fora das baías. E isso daí alguém paga. Nós pagamos. Não há dúvida que nós pagamos. Por causa do atraso no carregamento dos navios, a China cancelou a compra de 2 milhões de toneladas de soja este ano. O recente cancelamento de exportações de soja é uma demonstração clara que o Brasil tem condição de vender, mas não tem condição de entregar nos prazos definidos. Esse armazém aqui é o exemplo de como o sistema entra em colapso. Há 3 dias parou de receber soja porque está completo, com 135 mil toneladas de soja. Dá para carregar 2 navios, só que ela não pode carregar porque não tem espaço no porto para os navios atracarem. Vai ter que esperar mais 15 dias para começar a carregar e a receber nova soja. A empresa dona deste armazém divide apenas um leito com outras 3. Assim, só consegue carregar 2 navios por mês. Pelo menos um gargalo começou a ser resolvido. Desde sexta-feira, os serviços públicos como Receita Federal, Vigilância Sanitária e o Ministério da Agricultura estão trabalhando 24 horas por dia nos portos de Santos, Rio e Vitória. Em maio, outros portos passam a operar 24 horas por dia. Só isso deve aumentar a capacidade de embarque e desembarque em 25%, segundo a Secretaria Especial de Portos. Pela primeira vez, o Brasil fez um planejamento a longo prazo, de maneira que nós sabemos o que o Brasil precisa de investimentos até 2030. No ano passado, nós movimentamos mais de 900 milhões de toneladas. Em 2030, deveremos movimentar 2,23 bilhões de toneladas nos nossos portos. Os investimentos previstos são de 58 bilhões de reais, a maioria da iniciativa privada. Na outra ponta da ferrovia Norte-Sul, a soja já chega de trem, apesar de ainda em volume muito pequeno, porque a principal região produtora ainda não tem acesso à ferrovia. Aqui no Porto do Itaqui, no Maranhão, o problema não é a falta de berços. Esse aqui é novinho, ficou pronto em dezembro. Só que não pode ajudar a escoar a super safra, porque não tem armazém para estocar os grãos e nem esteira para carregar os navios. A obra do terminal de grãos ainda está na terraplanagem. Ao lado, num terminal privado de uma empresa de mineração, mais de 3 milhões de toneladas de soja chegam de trem todo ano. É fácil ver como é mais eficiente. Um trem de 80 vagões é descarregado em 8 horas. A mesma carga precisaria de 240 caminhões e 60 horas de descarga. Só que para embarcar no navio, essa soja precisa dividir esteira com ferro. Quando um embarca, o outro para. A empresa está construindo um armazém e esteiras para duplicar a capacidade de embarque. A carga de contêineres também enfrenta problemas. No Porto de Santos, muitos navios, depois da espera, saem com espaço vazio nos porões, porque por falta de dragagem, a entrada do porto é rasa demais e não permite carga plena. O operador do terminal diz que seus preços de operação são competitivos, mas aumentam muito por causa do acesso dos navios e dos caminhões. O custo, então, está em chegar e sair do porto? O custo está exatamente em chegar e sair do porto. Se você fizer um comparativo, o custo de um transporte de contêiner de São Paulo para cá custa mais ou menos R$ 1.200. Isso equivale a $600. Com $600 você atravessa a costa americana, da costa leste para a costa oeste. 4.300 quilômetros
pelo que pagamos por 120 quilômetros. É que lá vai de trem. Se a ferrovia Norte-Sul estivesse pronta, o Brasil também sentiria o impacto de redução de custos. E, em vez de esvaziar, encheria os cofres públicos. De 2007 até agora, teria faturado 12 bilhões de reais, suficientes para pagar a obra e lucrar 50%. Quanta ineficiência, né? De volta com o consultor Terra Viva. E o nosso destaque no programa de hoje é infraestrutura e logística. A gente recebe aqui no estúdio Edeon Vaz, que é diretor executivo do Movimento Pro Logística do Mato Grosso, também presidente da Câmara Temática de Infraestrutura e Logística do Agronegócio do MAPA. Mas vamos começar essa história pelo Mato Grosso, onde tem coisa em andamento. Aliás, quando eu falo coisa aqui, não é só a obra, não. É grãos andando por essas obras aí de logística aqui. O ano todo agora. Antigamente era só soja, aí com um determinado período parava tudo. Agora tem milho entrando depois da soja e não acaba mais. É isso mesmo, né, Edão? Não para o ano inteiro. Como é que está? As obras estão suportando esse escoamento brutal que está acontecendo nos anos para cá? Na verdade, está dentro do que nós tínhamos previsto, que nós teríamos em 5 anos, todo o aumento da produção do Estado estaria sendo escoado para o norte, mantendo, durante esse período, o que já saía para o sul e sudeste. Então isso não vai mudar nos próximos 5 anos. Agora, depois não, depois a história vai mudar. Tem que inverter. Tá? Depois vai inverter. Então, dando uma olhada no mapa do Mato Grosso e das principais rotas que nós temos, nós podemos ver que, pelo lado esquerdo do mapa, nós temos a rota da BR-364. Essa rota da BR-364 que vai para Porto Velho e depois pela hidrovia do Madeira alcança os portos de Itacoatiara, Santarém e também Vila do Conde, aqui em Barcarena, no Pará. Bom, essa rota, ela tem as estações de transbordo de carga de Porto Velho já estão hoje com capacidade de 12 milhões de toneladas. Sim. Eu estive lá, fiquei impressionado. Impressionado. Esse ano, essa rota deve estar fazendo 5 milhões de toneladas. Então, ela tem agora condição de crescer já para o próximo ano. A rota da BR-163, aqui o trecho do Pará, que é da divisa de Mato Grosso até Miritituba, são 700 quilômetros. Esse ano deve fechar faltando 100 quilômetros a serem pavimentados. Mas tem uma novidade, tem empresas agora fazendo manutenção desse trecho. Isso vai permitir que a capacidade instalada que nós temos hoje em Miritituba já é de 5 milhões e meio de toneladas. Essa capacidade instalada deve escoar esse ano em torno de 3 milhões de toneladas. Também já está em pavimentação o restante aqui do trecho entre Miritituba e Santarém, que esse ano deve também fechar o ano faltando 100 quilômetros. Então nós vamos ter faltando 200 quilômetros para chegar até Santarém. Esse trecho aqui ele vai transportar 1 milhão de toneladas esse ano. Então Santarém recebe parte de Porto Velho, 1 milhão e meio, mais 1 milhão aqui por via rodoviária, fecha os 2 milhões e meio. Esses 3 milhões e meio que saiu de Miritituba, está vindo para a Vila do Conde, na ADM e na Bung, que deve então escoar os 3 milhões e meio. Essa é a rota da 163. Na rota da 158, que hoje nós estamos fazendo, subindo aqui a 158 até Redenção, e de Redenção entrando para Palmeirante e seguindo pela ferrovia Norte-Sul até São Luís, essa rota, no caso do Mato Grosso, ela fecha 2 milhões de toneladas esse ano. Mas ela está recebendo produções aqui do Maranhão, do Piauí, de parte de Tocantins, do Mapito, e isso faz com que São Luís esse ano faça 6 milhões de toneladas. Isso é bem acima do previsto. Bem acima do previsto. Edeon, você falou aqui no intervalo aqui que tem obra de ferrovia em projeto aqui também nessa região da 364. Conta pra gente isso aí. Existe um projeto que está sendo feito de Sapezal, que está mais ou menos aqui, para Porto Velho. Vai dar uma ferrovia de 900 quilômetros
Quem está realizando esse projeto é a CRIC, que é uma empresa chinesa. Esse trecho está dentro do trecho da Bioceânica, daquela ferrovia que os chineses têm interesse de fazer aqui do Rio de Janeiro, né? Passando aqui por Goiás, entrando pela Fico, indo até Porto Velho, dali cortando pelo Acre, até Cruzeiro do Sul, no Acre, onde encontra a ferrovia peruana. Isso está no papel ainda? Qual é o estágio disso aí? Isso aqui está, na verdade, eu tive com os chineses lá na China, nessa mesma CRIC, e eles me disseram o seguinte, que o trecho entre Campinorte e os portos do Peru, o trecho brasileiro, eles pretendem entregar um pré-projeto em maio do ano que vem. Uma coisa que chama atenção, eu tenho conversado com o pessoal também das trades, das indústrias aí, o pessoal não consegue entender muito a lógica financeira, econômica dessa obra da Bioceânica aqui, que vai cruzar o Brasil inteiro aqui, do Atlântico até o Pacífico. Porque economicamente é uma obra caríssima, né? Ou seja, qualquer indústria aqui faz muito mais sentido para eles sair lá por onde estão saindo, Barcarena, São Luís, etc., sair lá por cima, Canal do Panamá, etc. Agora, tem o outro lado, né? A questão de segurança alimentar dos chineses. Eu não estou muito preocupado com o custo do negócio. Estou preocupado em assegurar um certo suprimento. Você notou essa sinalização deles, não? A questão da Bioceânica, ela é uma obra que eu diria que ela é uma questão geopolítica. Todos sabem que quem comanda o Canal do Panamá são os americanos. A construção dessa via seca, que vai ligar o Atlântico ao Pacífico, dá à China domínio sobre isso. Então aí que está o interesse deles. Eles estão procurando se posicionar no mundo inteiro. Eles estão fazendo ferrovias na África, estão fazendo ferrovia na Venezuela, estão querendo fazer a ferrovia aqui no Brasil e no Peru. Então é uma questão mais geopolítica, porque é o que você disse. A conta não fecha. Se nós considerarmos o trecho todo, saindo do Mato Grosso, passando por Porto Velho, indo até o Peru, se nós considerarmos 70% do valor do frete rodoviário, ainda é melhor nós usarmos as hidrovias. Então é uma questão geopolítica. Ou seja, essa ferrovia funciona se os governos subsidiarem o valor do frete. Só para finalizar esse bloco aqui, e a FICO, que é a ferrovia nossa aqui? Que pé está parado, né? Então, a FICO, ela é parte da Bioceânica. Ela faz parte Ela faz parte da Bioceânica. Mesmo traçado. Esse trecho Campinorte, Lucas do Rio Verde, ele continua na intenção do governo de licitar. Agora, o país está atravessando uma fase difícil, não vai ter recurso para ajudar no financiamento, então eu não sei quando vai sair. Muito bem. Bom, a gente vai para um breve intervalo, no próximo bloco vamos continuar a nossa conversa aqui com o Edeon Vaz, diretor executivo do Movimento Pro Logística do Mato Grosso, e também presidente da Câmara Temática de Infraestrutura e Logística do Agronegócio do Ministério da Agricultura. Muita novidade aqui para a gente conversar pela frente. A gente faz um breve intervalo e volta já. De volta com o consultor Terra Viva, e hoje recebendo aqui Edeon Vaz, diretor executivo do Movimento Pro Logística do Mato Grosso. Edeon, 2016, olha, a safra, pelo que pinta aí, se o El Niño não atrapalhar, pelo menos a de soja vai ser bem maior que a do ano passado, mais uma vez, e tem muito milho ainda para ser escoado, né? Como é que está o preparativo para 2016? Nós acreditamos que em 2016, aquela rota da 364, lá para o Porto Velho, deve escoar 6 milhões de toneladas. Tá? Pela 163, vão entrar em operação mais 2 estações de transbordo de carga lá em Miritituba, né? Então, o ano que vem, eu acredito que vai dar para sair pelo menos 5 milhões de toneladas por Miritituba. E também nós temos que contar com a ampliação de Santarém. Então, Santarém também deve escoar já 3 milhões de toneladas no ano que vem. Entra em operação, quando entra em operação Miritituba, entra em operação também Santana e entra em operação... Santana no Amapá, né? Santana no Amapá e entra a ampliação lá em Vila do Conde, né? Então, o ano que vem, essa operação deve resultar no escoamento de 500 mil toneladas já em Santana e de 6 milhões lá em Vila do Conde.
O ano que vem também, Itaqui vai estar pleno, né? Itaqui vai estar pleno. Então, Itaqui deve escoar 8 milhões de toneladas. Então, a gente vai ter 8 milhões já por Itaqui, 6 milhões por Vila do Conde, 3 milhões por Santarém, 500 mil lá por Santana, e Itacoatiara deve escoar uns 4 milhões de toneladas. Já passou de 20 aí. Né? Então já passou de 20. Isso mostra que o norte, ele é uma realidade. Quer dizer, hoje nós não podemos, vai dar certo? Não, já deu. Né? Já está acontecendo. E o ano que vem, nós temos esperança de que a estação de transbordo de carga de Marabá, no Rio Tocantins, comece também já, talvez aí com umas 100 mil toneladas, mas já começa a exercitar a saída pelo Tocantins. Propósito vai Tocantins. Ficar pleno em 17. Propósito Tocantins, aquela questão lá do Pedral do Lourenço lá, já tem... O Pedral do Lourenço entrou em licitação agora segunda-feira passada, dia 19, né? A abertura vai ser no início de dezembro e nós esperamos que realmente aconteça a conclusão desse tão longo processo que está sendo a licitação do Pedral do Lourenço. Isso é uma coisa fantástica, essa evolução que a gente tem acompanhado aqui. Eu acompanho isso há bastante tempo, a evolução primeiro da produção, né? Aquela avalanche de soja e agora milho, né? E agora vendo que essas obras estão finalmente acompanhando a evolução da produção. É bom de ver isso, né, Elion? É ótimo ver isso aí. Ele vem coroar esse trabalho que a gente está fazendo já há algum tempo. Rapidinho, Edel, seu recado aqui na despedida aqui para o nosso amigo produtor aqui, ó. Tranquilidade, pelo menos nessa área, em 2016, vamos ter? Eu acredito que 2016 vai ser um ano bom. Vamos torcer que o Brasil resolva o seu problema financeiro e que permita dar continuidade aos investimentos necessários para a pavimentação dos acessos a esses portos. O setor produtivo precisa muito disso para que haja redução do custo do frete e, consequentemente, melhor rentabilidade ao produtor. Que o custo de produção subiu muito, então é fundamental essa redução do custo do frete, que sempre foi o grande calcanhar daquilo da agricultura brasileira, né? Exatamente. Muito bom. Bom, Edeon, olha, muito obrigado pela sua participação mais uma vez no nosso programa. Nós conversamos com o Edeon Vaz, diretor do Movimento para a Logística do Mato Grosso, também presidente da Câmara Temática de Logística do Ministério da Agricultura. Boa noite, Edeon, obrigado e volto mais vezes, hein? Boa noite, obrigado pela oportunidade. E o Consultor Terra Viva vai ficando por aqui. Lembrando que amanhã, 13h, eu volto com o programa Agrimercado, que é o mercado agrícola no meio do dia. E às 20h a gente se reencontra aqui no Consultor Terra Viva. Para finalizar, a nossa Agrocidade homenageada de hoje é nada menos que Itaituba, lá no Pará, onde se situa o Porto de Miritituba, a grande novidade aqui de escoamento pelo norte da safra brasileira de grãos, particularmente a do Mato Grosso. É Itaituba. É bonito lá, ó. Cor da água ali. Bonita, parece uma praia de mar. Boa noite a todos e até amanhã.